Olá, seguidores do doc.com, mais um programa direto aqui da Live Propaganda, levando informação com credibilidade até você. Hoje conversamos com o responsável aí pelas finanças da Prefeitura de Ponta Grossa, secretário Cláudio Grokowski. Seja bem-vindo novamente, secretário. Obrigado, Eduardo, pelo convite e a todos os seguidores que nos acompanham no portal doc.com. Estamos à disposição, Eduardo, para trazer as informações aí, principalmente aquelas informações da área da fazenda, da área das finanças do município de Ponta Grossa. Pois é, Cláudio, como manda aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, ontem teve uma audiência, né, terça-feira, né, ele serve para apresentar os números para os vereadores e para a comunidade em geral, né, mas a parte é os vereadores que acompanham. O que se pode falar desses números apresentados ontem, dessa realidade que se encontra as finanças da Prefeitura de Ponta Grossa? A Lei de Responsabilidade, Eduardo, ela traz ferramentas de transparência pública. E uma das ferramentas de transparência pública que ela traz é que a cada quadrimestre o gestor do município ou o gestor da pasta da fazenda vá até a Câmara Municipal ou algum local e faça a apresentação dos dados daquele quadrimestre. Né? Para que serve? Serve para que a gente consiga medir como que está indo a receita e a despesa do município no quadrimestre. Então, ontem, em audiência pública, a gente apresentou na Câmara Municipal, no fim da tarde, os dados do primeiro quadrimestre de 2024. Então, ele reflete tudo aquilo que foi executado no primeiro quadrimestre de 2024 e ele traz também os 8 meses de 2023 para a composição de índices, né? Então é nessa audiência que a gente apresenta quanto que o município investiu em educação, quanto que o município investiu em saúde, quanto que o município investiu em assistência social, quanto que o investimento dele foi de pagamento, aqueles percentuais constitucionais e percentuais que a Lei de Responsabilidade traz para nós. Né? Então, ela serve para isso, né? Para demonstrar à comunidade, demonstrar às pessoas, na forma de uma transparência, como que o gestor público está utilizando o recurso que o próprio contribuinte devolve ao município, seja na forma do IPTU, seja na forma do ISS, do ITBI, que são receitas próprias, ou na forma daquelas transferências constitucionais, FPM, ICMS, PVA. Então, ontem a gente pôde demonstrar alguns números e posso destacar alguns aqui para você, Eduardo. O município, historicamente, você que acompanha a vida do município já há tempos, a gente sempre teve um problema muito grande na questão de gasto com o pessoal. Sim. Nós sempre estivemos acima do limite máximo de gasto com o pessoal e acima do limite prudencial. O que diz a lei? O gestor público não pode gastar mais que 54% da sua receita corrente líquida, ou seja, ele não pode gastar mais de 50% do que ele arrecada com despesa com o pessoal. E isso causou para nós, durante muito tempo, algo que nos atrapalhava. Nós estávamos acima do limite prudencial, que a gente chama, né, que é 51,3, e muitas vezes acima do 54. Então, o número para nós foi bom ontem, porque ele demonstrou que, mais uma vez, em mais um quadrimestre, estamos abaixo do limite prudencial, fechando em 46%. Né? Então, assim, nos 3 anos já de fechamento do exercício da prefeita Elizabeth, 21, 22 e 23, estivemos sempre abaixo de 51,3%, e no primeiro quadrimestre de 24 mantemos 46%. Então esse é um número que o município está cuidando muito, né? Porque isso faz com que a gente consiga várias ações, referente à assinatura de convênios, operações de crédito. Outro destaque também, Eduardo, é uma coisa que a gente conversava, eu já conversei nesse portal com você no ano passado, preocupação muito grande que nós estávamos em 2023, em relação às transferências oriundas do FPN, que é a arrecadação do imposto de renda, do PIS e COFINS, que vai para a União, depois a União devolve aos municípios brasileiros na forma de percentual. No ano passado a gente teve muita dificuldade com essa transferência, né? Então teve meses aí que o FPM, por exemplo, teve menos transferência do que no ano anterior, né? E outra questão que a gente sofreu muito o ano passado, e a gente já está conseguindo enxergar reflexos positivos esse ano em relação ao ICMS. O ICMS ano passado ele quase que ficou igual à inflação. Esse ano a gente já teve no primeiro quadrimestre 21% a mais de ICMS transferido a Ponta Grossa do que o mesmo quadrimestre do ano passado. É claro que
além de ser um reflexo que o Estado do Paraná ele começa a dar sinais de evolução na questão do semestre, mas há um trabalho muito grande que você também conhece nosso, que é na atração de indústrias, né? Então você sabe que os municípios que tem muita indústria, muito comércio forte, agropecuária forte, que é o caso de Ponta Grossa, principalmente na indústria e na questão agrícola, ele tende a receber mais ICMS do Estado. Então a gente fez um trabalho aí de atração de empresas que está já dando reflexo, né? Agora, nos próximos dias, estaremos inaugurando, junto com a prefeita Elizabeth, a maltaria Campos Gerais, né? Mais um grande empreendimento que vai nos auxiliar a que o município receba mais ICMS. Então, assim, em números gerais, o que a gente apresentou na Câmara, né? A gente está dentro do percentual de gasto com o pessoal, estamos fazendo investimentos em saúde e educação. Somente em saúde, ontem a gente teve um número muito expressivo, foram mais de 70 milhões que a gente investiu em saúde somente no primeiro quadrimestre, mais de 100 milhões que a gente investiu no primeiro quadrimestre em educação. Então mostra que o município está arrecadando e está fazendo bom uso daquilo que o contribuinte nos devolve na forma de imposto, na forma de tributo. Tá certo, essa questão, Cláudio, de todos esses números que você passa, é interessante quem nos acompanha e a população lá na ponta saber que esse esforço, esses índices de ficarem abaixo do que a lei de responsabilidade fiscal determina é que vão possibilitar investimentos, né? E é isso que a população quer, né, do ente público que resolva os problemas. É o asfalto, é a saúde, a educação, segurança, enfim. Essa questão que você comentou do gasto com a folha de pagamento, né? Hoje, quantos... e foi uma briga, a gente acompanha desde que eu faço parte política aqui em Ponta Grossa, desde lá de 2005, né, na gestão Pedro Vosgrau Filho. E já era uma luta constante ficar abaixo do índice. Como que foi essa evolução desse quadro de pessoal da prefeitura? Hoje, quantas pessoas, quantos funcionários, né, prestam serviço para o município, né, e qual que é o esforço para que isso não extrapole o limite? Veja, Eduardo, é uma pergunta muito interessante porque há uma evolução muito grande nisso, né? Quando se fala que o município tem uma receita maior, esquece-se, às vezes, de dizer que a despesa também é maior, né? Então, o município ele cresceu muito, né, nos últimos anos. Hoje nós temos mais de 8 mil servidores públicos municipais, mais de 750 estagiários, né? Uma estrutura muito grande, né? Para quem nos acompanha no portal DOC, para entender. Hoje a gente está pagando a folha de pagamento na data de hoje, dia 29, a gente está pagando a folha de pagamento. Nós temos uma folha de pagamento líquida de 31 milhões de reais. 31 milhões de reais? 30 milhões, para uma folha bruta aí de quase 50 milhões de reais. Nós estamos falando numa despesa em 12 meses de mais de 600 milhões de reais somente em folha de pagamento, né? Claro que é uma despesa grande porque a estrutura de atendimento que o município traz hoje em Ponta Grossa é uma estrutura muito grande, né? Temos várias UBSs, escolas em tempo integral em todos os bairros da cidade, né? Temos uma estrutura muito grande na área de saúde para atendimento a toda essa população, seja nas UBS, seja nas nossas UPAs, a estrutura da Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Guarda Municipal. Então são estruturas muito grandes que o município tem, que fazem com que o município tenha um desembolso maior de despesa com o pessoal. Mas importante também, agora a gente colocar aqui, que existe um crescimento na folha, porque o município de Ponta Grossa ele cumpre algumas leis. Então, nós em Ponta Grossa pagamos, a prefeita Elizabeth, professora também, né? Ela exige que a gente pague, e é de direito, o piso nacional dos professores. Então, existem municípios onde o prefeito ou a prefeita não paga o piso nacional. Aqui em Ponta Grossa você paga o piso nacional dos professores, né? Aqui em Ponta Grossa a gente cumpre com a lei de enfermagem, paga o piso nacional de enfermagem, sem o governo federal mandar qualquer valor a mais ao município de Ponta Grossa por estar pagando o piso de enfermagem. Então tudo isso acarreta um valor maior na folha, né? Mas assim, mesmo com isso, o município melhorou sua receita. Ontem eu falava na Câmara Municipal, não há muita matemática para o índice pessoal. Ou você aumenta a receita ou você reduz a despesa, né? Então essa é a conta gráfica que a gente tem que fazer para contrabalançar o índice pessoal do município. Também, Eduardo, vamos destacar
o município de Ponta Grossa ele não tinha plano de cargos para todos os funcionários, né? Alguns servidores tinham, principalmente aí os professores tinham plano de cargos, os engenheiros, os advogados, os auditores, mas a grande massa dos servidores não tinha plano de cargos. A professora Elizabeth e a prefeita Elizabeth implantou plano de cargos que fez também com que existissem evoluções na folha salarial dos servidores e aí a gente tem um gasto com o pessoal maior. Porém, estamos dentro do limite que a lei de responsabilidade prevê. Tá certo. A questão ali, Cláudio, do FPM que você citou, né? Para quem de repente não está habituado com essa sigla, é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Ou seja, onde se arrecada é nos municípios, né? Não é no Estado e não é a União, né? Mas, enfim, os municípios formam o Estado, os Estados formam a União, e aí o dinheiro vai e volta em percentual. Como que funciona essa volta? Cláudio, explica pra gente. É de acordo com a população, de acordo com, enfim, como que funciona? Quando a gente está na Confederação Nacional dos Municípios, o presidente da Confederação tem uma fala que vem bem a calhar com isso que você falou, Eduardo. É no município que a coisa acontece. Né? Sim. Não é o contribuinte, o cidadão não vai bater na porta do governador ou na porta do presidente. Ele vai bater na porta do município. É ali que a coisa acontece, né? Só que muitas vezes o que se arrecada no município não volta na mesma proporção ao município. Isso para Ponta Grossa é muito claro, né? Quando você fala em FPM ou ICMS, FPM, tudo que é arrecadado no município de Ponta Grossa, ele sobe para a União devolve 4% disso, porque a população que o município tem, dentro da população que o município tem, o nosso percentual é 4%, ele devolve a nível de FPM. Então, assim, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, todos têm o mesmo valor de FPM, né? Porém, a gente sabe que o município arrecada mais que o outro, mas o percentual é 4%. É isso que diz na Constituição Federal, é isso que é seguido em nosso país. ICMS, né? ICMS, hoje, Ponta Grossa é o quarto município do Paraná a nível de ICMS, né? Ele só perde para Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Aí já vem Ponta Grossa. Então, ele tem um ICMS muito grande, né? Porém, o 100% do ICMS sobe para o Estado fica com 75% do ICMS arrecadado no Estado do Paraná, fica para o Estado do Paraná, e o Estado distribui os outros 25% que ficam no caixa do Estado, distribui aos 399 municípios do Estado, na proporção da movimentação econômica que cada município tem. Por isso que Ponta Grossa é quarta, né? Ponta Grossa hoje tem em sua indústria mais de 60% do PIB de Ponta Grossa está na indústria, né? Ponta Grossa tem a questão agrícola, Ponta Grossa tem seu comércio. Então, por isso que Ponta Grossa, na hora da composição do que a gente chama do percentual que ele vai receber desse 25%, Ponta Grossa está bem ranqueada em quarto lugar do estado. É claro que não dá para competir com Curitiba, Araucária e Maringá. Araucária tem uma refinaria muito grande, são as Pinhais, as montadoras de veículos, mas Ponta Grossa se destaca nessa questão. Porém, aquilo que a gente fala, né? Tudo que é arrecadado em Ponta Grossa, primeiro vai para o Estado vai devolver 25% na proporção da economia do município de Ponta Grossa. Tá certo, Cláudio. E nessa questão de industrialização que você citou, e de fato Ponta Grossa vive um bom momento nesta área, neste setor, investimentos volumosos, a gente vê aí uma elevação realmente na questão industrial. Porém, Cláudio, a gente sabe que os municípios, isso não é Ponta Grossa, né? É bom frisar. Vários municípios, eles concedem algumas concessões, né? Anistia, não é anistia, essa não é uma palavra, mas concessões. Para a indústria se instalar, ela vai pegar lá, vai ter uma carência para pagar, de repente, o ISS, e, logicamente, que vai demorar um pouco mais para que aquele recurso entre no caixa do município. Mas vai entrar, né? É uma garantia de que vai ter receita para o futuro. Como que está essa situação em Ponta Grossa? Existe muita receita ainda a entrar? Já entrou tudo que deveria? Como que está essa situação? Isso é importante, Eduardo, porque quando a gente vai fazer uma atração numa empresa, como você tem o exemplo da Maltaria, ou da Nissin, ou da Cristal Pet, né, que são empresas que estão vindo agora na gestão da prefeita Elizabeth, a gente leva para eles também quais são as condições de se instalar em Ponta Grossa, né? É claro que Ponta Grossa tem uma questão logística muito boa que atrai, Ponta Grossa tem uma estrutura hoje muito boa do que é necessário, de saúde, educação, uma rede hoteleira, bares, restaurantes, né? Então Ponta Grossa tem isso e oferece.
Mas, além disso, Eduardo, a gente consegue oferecer alguns incentivos fiscais que está dentro daquilo que o município tem gestão. Então, o município tem gestão sobre o ISS, sobre o IPTU, sobre o ITBI. Então, dentro desses 3 impostos, o município, depende do valor do investimento, o município de Ponta Grossa também oferece um protocolo para eles, um cardápio daquilo que o município pode abrir mão. E, nesse caso, a gente pode abrir mão do IPTU por determinado ano, ISS, né? Mas quando a gente sempre fala que está, entre aspas, abrindo mão do ISS ou do IPTU para um grande investimento, e cito aqui para você o caso da notaria ou provavelmente da Anicim, nós sabemos que isso é um recurso que a gente não tinha, né? Não existia, vai começar a existir a partir da instalação da empresa, por isso que vale muito a pena a gente abrir mão desse recurso temporariamente para aquilo que a empresa que está vindo se instalar em Ponta Grossa ela vai gerar. Sim. A nível de emprego, a nível de geração de renda, a nível de valor adicionado que forma esse bolo do ICMS, a nível de impostos que ela vai começar a pagar e o município vai receber. Por isso que vale a pena o município, por um dado momento, abrir mão disso para que lá no futuro ele colha. Além disso, aquilo que a empresa gerou se instalando em Ponta Grossa. Então, esse programa que a prefeita tem de incentivo de atração de empresas, ele é um programa que ele está dando muito certo porque a gente tem tudo isso. Tem a questão logística da cidade, tudo que a cidade oferece, uma cidade aí de 200 anos, que a gente fez no ano passado, né? Porém, uma cidade que tem condições de atrair ainda muitas empresas. Tá certo, Cláudio. Nós temos uma questão, gostaria que você também explicasse e comentasse a respeito, que é o Capaguiá, né? Que é tetra, inclusive, né? Ou seja, pelos últimos 4 anos, obteve a nota máxima em relação à gestão, aí, a questão financeira da Prefeitura de Ponta Grossa. Explica pra gente como que funciona, o que levou a ter essa nota máxima e o que representa isso lá na base, lá para a população que precisa dos benefícios aí, das melhorias que a Prefeitura oferece. É importante, Eduardo, que não é só uma nota A, né? Para a gente chegar à nota A gente teve que fazer um trabalho muito grande dentro da Prefeitura nesses últimos 4 anos. Né? Então, assim, o município não chegou no orçamento que a gente tem agora para 2024 de 1,6 bi. O município não chegou a uma receita corrente líquida no passado de 1,3 bi à toa, como a gente fala no jargão popular. Existiu um trabalho muito grande, né? Então, em 2021, a gente teve ainda um ano muito difícil, que é um ano que a pandemia da Covid, ela foi, assim, pior do que o ano de 2020, né? Então, a gente sempre fala, morreram muitos pontagrossenses em 2021, bem mais do que 2020, então foi um ano muito difícil, mas foi um ano de muito aprendizado. Um ano que a gente pôde muito bem parar um pouco, planejar as obras, planejar a questão econômica do município, fazer todo um planejamento, né? 2022, a prefeita... como sempre falo, a prefeita teve muita coragem de fazer uma grande reforma administrativa, né? Então, muitas entidades que a gente fala que são deficitárias, que só davam prejuízo ao município, elas foram extintas, né? Então, houve um trabalho muito grande. Em 2022, a gente lançou também, juntamente com a prefeita Elizabeth, pela primeira vez no município, o plano de emissão voluntária, que foi um enxugamento, entre aspas, da folha de pagamento da prefeitura, né? Então a gente fez um trabalho muito grande para chegar nesses valores. A gente fala assim no jargão popular novamente, não caiu do céu esses números. É fruto de trabalho, né? Trabalho sério. E também, Eduardo, na nível de receita, e como eu falo que a gente tem gestão somente sobre IPTU, ITBI e ISS, a gente trabalhou muito nesses 3 impostos sem aumentar qualquer tipo de alíquota, sem aumentar qualquer tipo de base de cálculo. A gente conseguiu fazer trabalhos de inteligência fiscal e de cruzamento de informações muito grande nesses impostos e fez com que alavancaram essas receitas. Para você ter um exemplo, o ISS do município ele cresceu 21% no passado. Então, numa inflação de 3,5%, 3,6%, a gente cresceu mais de 18% somente em ISS, sem alterar qualquer tipo de alíquota. E a gente faz um trabalho muito grande de gestão dos recursos que faz com que Ponta Grossa seja avaliada pelo 4º ano pelo Ministério da Economia, né? A nota A é basicamente igual quando a gente consegue uma nota boa na prova na universidade ou na escola. É uma nota que é dada àqueles municípios que estão gerindo bem seus recursos próprios, né? Então o município hoje ele tem capacidade de pagamento, ele tem capacidade de endividamento, né? E a nota A para nós
ela é muito importante, porque foi com essa nota A, durante 4 anos, que a prefeita consegue recursos para fazer tanta pavimentação, tanta obra de infraestrutura que está acontecendo em Ponta Grossa. Então, assim, em 3 anos, a gente nunca viu na cidade tanta obra, principalmente em pavimentação, como a gente tem visto nos últimos 3 anos, e agora, nos próximos dias, terá início mais ainda obras de pavimentação, oriundo de recursos de operação de crédito e possível porque nós temos uma capacidade de pagamento boa. Para quem está nos assistindo, Eduardo, é como você chegar no banco ou o gerente for te receber na porta do banco, porque tem um rating. A tua capacidade de pagar ao banco ela é boa, né? Então, é isso que o Ministério da Economia dá para os municípios. Ela dá nota D, nota B, nota C, nota A. Ponta Grossa, juntamente esse ano com Curitiba e Maringá, no Paraná, são nota A. Existem municípios ainda que são nota C e nota B. Dos 399 municípios do Paraná, Ponta Grossa é um dos 3 que tem a nota A. Dos grandes, né? Dos grandes municípios do estado, entendi. Consideráveis Ponta Grossa nota A. Ou seja, é uma questão expressiva realmente, né? É expressivo. Porque, afinal de contas, estamos falando aí de um estado que é produtor, que é rico, né? Ou seja, que tem os recursos, mas que é necessário gerir bem, né? Quando a gente fala estado, quando a gente compara, aí o estado também tem a nota dele no CAPAG, o estado é nota B. Então ele está caminhando ainda para a nota A, onde Ponta Grossa já está pelo 4º ano. E para quem nos assiste entender a grande importância que isso se dá lá no bairro, lá onde realmente está a necessidade dos cidadãos, só com essa conquista do A que é possível levar toda essa infraestrutura do serviço público, e aqui falo novamente, principalmente em pavimentação, lá para o pessoal do bairro, que tem bairros aí que a prefeita visita, o bairro existe há mais de 30 anos que não tem pavimentação até hoje. Tá certo, a gente está se registrando aí ao final da nossa entrevista, Cláudio, são vários números, a gente teria material aqui para ficar muito mais tempo, né, conversando, mas eu creio que é importante destacar, Cláudio, que é um ano eleitoral, né, é um ano, enfim, de 4 anos aí, a gente tem as eleições municipais e existem algumas restrições também para todos os entes públicos. Existe alguma restrição significativa aí que, de repente, possa implicar alguma coisa para a população neste momento eleitoral? Por conhecer o ano eleitoral e por saber das restrições, nós antecipamos todas as questões que a gente imaginava que poderia afetar diretamente a população, ao cidadão, a gente antecipou para o primeiro quadrimestre. Então, assim, nós assinamos a operação de crédito Finisa e os repasses do Finisa, a gente já tentou que eles acontecessem no primeiro quadrimestre, então esses valores estão garantidos, né? Todos os convênios que nós temos, que dependem de repasse financeiro, nós já antecipamos a assinatura dele para o primeiro quadrimestre e o repasse estará garantido. Então, assim, não há nada que vai acontecer de agora até o dia da eleição que causará prejuízo ao cidadão, porque a gente já antecipou isso para o primeiro quadrimestre de 2024. É claro que, assim, né, existem algumas restrições legais que o município deixará de fazer agora até o dia da eleição, né, nos dias que antecedem a eleição, por restrições legais, né, mas nada que vai afetar o contribuinte. Então, o repasse da saúde continua acontecendo, o repasse da educação continuará acontecendo, as obras continuarão acontecendo, claro, né, dentro de uma restrição legal daquilo que pode e o que não pode durante o período eleitoral. A gente sabe que é um ano que a gente fala que é um ano atípico, né, um ano que a gente tem que ter um cuidado aí especial, até não que os anos anteriores não são diferentes, mas um cuidado daquilo que se pode e o que se não pode fazer durante um período eleitoral. Sabemos também que é um ano aí que a gente está no 4º ano da gestão da prefeita Elizabeth, um ano de encerramento desse primeiro ciclo da prefeita à frente da nossa cidade, que é um ano que a gente tem que deixar as contas, não que os anos anteriores não tenha que ficar em dia, mas a gente tem que deixar as contas do município em dia. É esse trabalho que já foi planejado. Então, tudo que a gente planejou 2023 para 2024, ele está sendo executado de uma forma muito tranquila. Tá certo, então, Cláudio, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, levando informação aí aos nossos seguidores, né, que nos acompanha, sabe do trabalho sério que você faz à frente da Secretaria de Finanças, né, da Fazenda, né,
na Prefeitura de Ponta Grossa, e é preciso destacar realmente que é esse trabalho de gestão que possibilita que tenha médico no postinho, que tenha um asfalto, que tenha agora formando 100 novos guardas municipais para fazer a segurança nas vias, enfim, toda essa estrutura gigantesca, como você citou, de mais de 8 mil funcionários, uma folha aí que chega a 50 milhões bruto, cerca de 30 milhões aí líquida, né? A folha da prefeitura, mas que esses serviços sejam prestados com qualidade à população, né? A gente não pode deixar de citar essa questão, né, Cláudio? E desejar aí também esse período eleitoral, toda essa questão, né, que as finanças aí continuem correndo bem em busca aí de mais um Capaguiá lá no futuro, né? A gente entende que a conquista ela é muito importante, né? A gente sempre destaca que a conquista é de um grupo, né? Eu tenho, e aí divido sempre, ontem na Câmara Municipal, dividi com meus servidores da Secretaria da Fazenda, que é fruto do trabalho deles também, né? O secretário certamente, ninguém faz nada sozinho, né? O secretário é só o técnico ali na frente, né? O comando é da prefeita Elizabeth, a secretária, certamente. Ela nos dá autonomia para isso, eu dou a mesma autonomia aos servidores, para que a gente consiga fazer o melhor, né? Então, assim, imagino que o município ele caminha aí para um encerramento bom e que o município tenha sempre essa questão de gerir bem os recursos públicos. Esse é nosso dever enquanto secretário e nosso dever enquanto cidadão. Tá certo, então, Cláudio, muito obrigado aí por essa entrevista, levando essas informações em relação à parte financeira da Prefeitura de Ponta Grossa e informação aí com credibilidade até você, que é acostumado a ver esses entes públicos, né? Nós entrevistamos, nós trazemos aqui, estamos em meio a uma série com pré-candidatos, Prefeitura de Ponta Grossa também, vamos continuar com ela aí na sequência dos próximos programas e também levando essas informações aí do dia a dia da política, do dia a dia de Ponta Grossa, da região, no blog do DOC, né, que você pode acessar no doc.com. Nós vamos ficando por aqui, essa foi a entrevista com o secretário Cláudio Grochovski e na sequência vamos continuar aí também com pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa e em meio a essa série também trazendo esses entes que estão fazendo aí essas ações à frente do município, enfim, nas suas atribuições. Doc.com, você bem informado.